Olá, tudo bem? Programa Controverso pede licença para entrar na sua casa, na sua intimidade, para podermos continuar a discutir sobre as eleições de 2018 e a importância dela para o Estado de Goiás e para o Brasil. Hoje, excepcionalmente, trazemos para você os representantes do Fórum Empresarial do Estado de Goiás, para conversarmos sobre ambiente de negócio, mas também as expectativas que nós temos para os próximos governantes e também para a sociedade goiana e brasileira. Com vocês, Euclides Barbo, presidente da ACIEG, ex-presidente do CODESE. Seja muito bem-vindo, Euclides. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar com você, certo? E falando para essa seleta audiência que você tem. Você é um formador de opinião, certo? Com certeza teremos muito a acrescentar aqui hoje. Muito obrigado. Também conosco, ele que foi presidente até dezembro do ano passado do Sindicato de Indústria de Construção, o Sinduscon, é secretário da Federação de Indústria do Estado de Goiás e hoje ocupa o posto de presidente do CODESE. Carlos Alberto, como está, meu irmão? Tudo bem? Ótimo, muito feliz de estar aqui. É muito importante para a gente levar essa mensagem para quem está nos assistindo. Nós temos que discutir efetivamente o que a gente quer para o nosso país, o que a gente espera para o setor produtivo. Eu acho que essa contribuição que você está dando, ela é muito importante e eu acho que a gente está aqui para juntos chegarmos a um bom ponto, a uma boa solução para o nosso país, que nós temos jeito. Para complementar o nosso time de estrelas, nós trouxemos o consultor empresarial, o Wellington Romagnol, da Romagnol e Associados. Como vai, Wellington? Tudo bem. Prazer ter você conosco, já queria conversar com você há muito tempo. Prazer é todo nosso, muito obrigado pelo convite e de estar do lado aqui de pessoas tão ilustres também. E vamos esperar que possamos dar uma contribuição adequada aqui nesse momento. Pois bem, queridos, a grande pergunta que fica inicialmente é: o que é exatamente o Fórum Empresarial, do que ele é composto e qual é a importância que o Fórum Empresarial tem para a sociedade goiana e também os fóruns empresariais para o Brasil? Vamos começar com o presidente da ACIEG, Euclides Barbo. Muito simples, o fórum é exatamente a união das federações, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação das Associações Comerciais, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, certo? A ADIAL e a ACIEG, são as duas associações que tem. Isso reúne pessoas, né, que são representantes dessas entidades e que têm um foco, que é exatamente mudar a forma dos governantes pensar, certo? É colocar na forma de ter resultados práticos, de ter formas bem definidas, certo? E é essa que é a nossa força maior, é tentar agir de forma com que os governantes possam exatamente ir para o lado de quem produz, de quem dá emprego, porque o melhor plano social que existe, Giovanni, é o emprego, certo? E é isso que nós fazemos, e fazemos isso com uma certa experiência e com uma certa garra. O Euclides, aproveitando que você está com a palavra ainda, eu gostaria de perguntar. Então, nós temos várias federações e nós temos também entidades associativas, como, por exemplo, a Associação Comercial que você preside. Isso. Qual a importância da ACIEG nessa conjuntura do Fórum Empresarial? O que é exatamente a ACIEG? Porque ela não é um sindicato, então não é uma entidade patronal em si, representativa patronal. O que é então a ACIEG, Associação Comercial? A ACIEG, isso nós estamos falando, eu estou o presidente da ACIEG, certo? Exatamente. Eu sou o 43º presidente dessa associação. Aqui se reuniram baluartes da nossa economia, da indústria, do comércio, da prestação de serviços, certo? Então, essas pessoas que pensaram, que se reuniram, daí já foram criadas outras, a Federação da Indústria nasceu dentro da CIEG, a Federação do Comércio nasceu aqui dentro da CIEG, certo? A CIEG é isso, certo? Ninguém vive só. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Esse trabalho em conjunto, essa reunião dessas pessoas,
É a CIEG. A CIEG ela funciona então para atividade comercial e industrial, mais ou menos como um conselho no sentido de discutir tendências, fazer análises, propor soluções, porque o sindicato ele tem uma visão da representação em contraposição ao sindicato de empregados, né? Ou seja, tem muito a ver com a relação também trabalhista, né? A CIEG, então, ela faz estudos, ela faz propostas para essas atividades comerciais e industriais? Olha, nós exatamente assim, é muito difícil para as pessoas ter relação com o governo estadual, municipal, federal, certo? É muito difícil isso. O que é que nós fazemos? Nós exatamente nós representamos essa pessoa, esse comércio, essa indústria, esses prestadores de serviço, exatamente nesse lado, ter a voz junto ao governo, poder juntar ideias e essas ideias formar uma opinião e para nós estarmos junto desses governantes, exatamente tentando o melhor ponto para todos. Me perdoe discordar de você um pouco, Giovanni. É exatamente assim. O programa é controverso, aqui é para discordar. A questão que você falou agora, por exemplo, que nós não estamos no lado antagônico do funcionalismo, certo? O fórum empresarial é a união da empresa com quem produz, que quem produz são os empregados, a empresa, empregador e empregado, certo? É aí que isso forma, certo? É essa que é a força que tem o fórum, que tem a associação comercial, certo? É essa o que faz a gente trabalhar para mudança, para tentar formar uma opinião cada vez melhor. Euclides, eu gostei demais do que você comentou sobre... você comenta sobre que não é um antagonismo com a força do trabalho, né? A força empresarial não é antagonista. Mas nós temos visto essa discussão, inclusive nos últimos debates eleitorais, desde o debate das eleições de 2014, e ele continua a tentar um ambiente que não conseguiu. O grande ambiente para esse debate eleitoral, principalmente presidencial, não conseguiu ser essa luta de classes, não é isso? Pelo contrário, parece que a grande discussão é a questão ética, parece que a grande questão é a questão da proposta de segurança e uma reconstrução do pacto federativo, uma reconstrução dele. Mas, necessariamente, nós estamos vivendo uma época de quarta revolução industrial, inclusive o Fórum Empresarial tem tido uma câmara de discussão só dessa questão da quarta revolução industrial. Pós-modernidade, aonde o emprego desaparece. Como não encarar a associação comercial e o Fórum Empresarial, que tem mais acesso ao poder público, como antagônico aos interesses do trabalhador, sendo que o emprego está desaparecendo? Aonde que os trabalhadores que estão nos assistindo e suas representações poderiam contar com o apoio do Fórum Empresarial? Olha, em primeiro lugar, é bem controverso essa opinião. O programa é assim. A ideia que eu quero colocar para você é que o emprego ele não desaparece, ele transforma. As pessoas têm que mudar também, você tem que se adaptar a esse mundo globalizado que está aí, Giovanni. Certo? Não tem como a gente fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Certo? O que a gente tem que fazer agora é exatamente isso, certo? É tentar ajudar essa mão de obra que está com dificuldade de reinventar, certo? Fazendo cursos, certo? A Federação da Indústria, a Federação do Comércio, certo? A Federação das Associações Comerciais, elas estão implementando cada vez mais cursos para exatamente esse empregado, certo? Essa força produtiva mudar junto com a empresa, certo? É assim que nós vamos conseguir algo crescer mais, o Brasil está mais presente, porque hoje em dia o mundo está num clique, certo? Todo mundo fala assim, não, nós estamos na revolução da comunicação. Eu já acho que essa questão da informação, da comunicação, nós já passamos por ela, certo? O que nós temos agora é escolher qual a informação que é melhor para a gente, você entende? E é isso que nós temos que trabalhar. Hoje em dia, com um clique, você sabe qualquer assunto de qualquer lugar do país. O que aconteceu na China nesse exato segundo, você já pode ficar sabendo, Giovanni.
Então, o que a gente tem que fazer agora é saber se essa informação ela é realmente importante para mim, certo? E aí produzir algo, um conhecimento assim, em cima dessa informação. Mas o que eu queria colocar agora, para a gente firmar mesmo esse pensamento controverso, é exatamente assim: nós temos que mudar, nós empresa e nós empregados, certo? Se nós não mudarmos, o mundo vai nos engolir e nós vamos ficar para trás. Não adianta esse Brasil do futuro, o Brasil é do presente, é esse que nós temos que fazer agora. Eu quero aproveitar bastante a presença do presidente Euclides Barbo aqui, porque nós temos, infelizmente, um compromisso, né, logo mais, e não contaremos com ele até o final do nosso evento. Mas eu queria fazer uma última pergunta ainda nesse ambiente ainda. Nós temos um levantamento do Sebrae de que grande parte dos empregos que foram perdidos, essa massa de trabalhadores tem se reposicionado na micro e pequena empresa, inclusive se aproveitando das novas legislações como o MEI, microempreendedor individual, ou no trabalho informal. O Fórum Empresarial, a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, que integra esse fórum, vocês estão preparados para esse fenômeno que está acontecendo? E como é que vocês estão abarcando esse ex-empregado que agora é um novo empreendedor, porém um empreendedor de micro e pequena empresa, mais microempresa e o microempreendedor individual? Como é que vocês estão abraçando e trazendo ele para perto? Primeiro de tudo, assim, brasileiro é aquele que, se você manda consertar uma nave espacial com um parafuso, certo? Ou um grampo de cabelo, e ele sai de lá com aquilo lá produzindo um trabalho, você entende? O brasileiro, ele é muito, ele produz muito, ele pensa muito, você entende? E agora são os empreendedores dessa indústria 4.0, certo? É assim que nós estamos fazendo. O que nós temos que ter em mente é passar conhecimento. Hoje em dia as pessoas têm que trabalhar em grupo, você entende? E se a gente conseguir passar conhecimento, ter essa criação desses novos empregos que estão vindo aí, certo? As novas produções. Antigamente, por exemplo, você não pensaria nunca em trabalhar em casa. Quem trabalhava em casa era à toa, você entende? Hoje não. É muito forte essa posição. Por que você tem que vir para a indústria? Porque você tem acesso a um computador. Hoje em dia, computador é uma coisa banal, todo mundo já tem. Então, isso é que nós estamos tentando mudar junto com o Mas tem alguma ação específica? Tem algum projeto? Tem alguma formação? Formação. Isso não está mais ao cargo do Sebrae? O Sebrae compõe o Fórum Empresarial? Ele é uma das pernas do S, né? O sistema S, como tem força, é o Sebrae. O S da ACIEG é o próprio Sebrae. Entende? Ele, juntamente com a CIEG, juntamente com todos os outros componentes do fórum, dão curso aqui dentro da Associação Comercial, por exemplo. Toda semana o Sebrae está aqui dando um curso de empreendedorismo, de como transformar as coisas, de como estar presente, né, nesse mundo transformador, e como estar presente no mundo inteiro, exportando, importando, comprando, vendendo. Esse empreendedor de pequeno porte, esse empreendedor informal, que está vendendo a jantinha, ele está o que está vendendo a jantinha porque é o mais prático, mas você tem gente que até corta cabelo na rua, você tem pessoas hoje que consertam, né? Eu achei interessantíssimo. Eu moro num setor aqui de Goiânia que, apesar de ser um setor aberto, ele tem muita parecência com um condomínio fechado. E nós temos lá um cidadão que ele vai com os equipamentos dele lavar o nosso carro. Achei isso super interessante. Esse tipo de novo empreendedor informal, ele está no radar da associação comercial, ou vocês estão focados mais na atividade formalizada? Deixa eu te falar. Em primeiro lugar, formalizar, certo? Esse informal, ele tem que ter na consciência que ele fazendo parte de um grupo é muito mais importante do que sendo só. Apesar da vida estar levando ele para esse lado de um empreendimento de uma pessoa só, você entende? Ele tem que entender que se ele for MEI, por exemplo,
ele paga muito pouco e tem algumas garantias, certo? Se for mulher, licença maternidade, uma licença por alguma enfermidade e tudo mais. Então essas pessoas, elas têm que entender, tudo agora, que é claro que o mundo está mudando, mas fazer parte de um grupo grande, como a ACIEG, como as federações, é de suma importância para qualquer trabalhador. A informalidade só leva ao não conhecimento das modernidades que estão vindo por aí, você entende? Existe muita coisa, a ACIEG, certo? O próprio Sinduscon, ele faz, certo? Muitos cursos, incursões, para mudar as ideias do pessoal, certo? É essa a ideia que nós estamos tentando mudar agora, Giovanni. É fazer com que todos venham fazer parte desse todo aqui, certo? E transformem. Nós vamos para o intervalo agora. Nos aguarde. Eu quero inserir agora os nossos outros convidados, conversando inclusive sobre a CODESE e a importância desse conselho no nosso cenário produtivo aqui do estado de Goiás. Fique conosco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Tudo bem? Você está no programa Controverso, Giovanni Bueno, e hoje recebendo representantes do Fórum Empresarial, juntamente com o consultor empresarial Wellington Romagnol. Wellington Romagnol, e é você que eu quero trazer agora para a nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui com o presidente, né, da ACIEG, e ele diz que dos pontos importantes da ACIEG é fazer essa intermediação, muitas vezes com o empresário que deseja desenvolver algum tipo de ação importante para a sociedade, para o ambiente de negócios, e que às vezes ele não consegue ter essa interlocução com o poder público. Você tem alguma coisa para trazer para nós a esse respeito? Como é que você, como consultor de várias empresas, você vê essa relação? Giovana, a gente tem percebido e feito um estudo minucioso no ambiente de negócios já há alguns anos em relação tanto ao país quanto ao mundo, e nós percebemos que hoje a principal contribuição que a gente pode, num programa como esse, diante das autoridades aqui presentes, é perceber que muitas vezes nós desperdiçamos energia. Nós falamos aqui há pouco agora em relação dessa contradição entre empresa e empregado, né? E de repente a gente percebe que na questão patronal e nessa questão sindical, que às vezes passava 3, 4, 5 meses discutindo a convenção coletiva para se definir um piso salarial para alguma classe de trabalhadores. Só que nós percebemos que quando o mercado vai bem, que é o caso de pegar o salário de engenheiro, né? Existia um piso de engenheiro e no momento que o mercado estava em alta, o mercado que estava altamente produtivo, estava se construindo muito, nem se falava em piso, né? Se falava em salários 3, 4, 5, 6 vezes do que o piso. Então eu vejo que hoje as nossas instituições, e juntando a questão de governo, universidades, o próprio representante dos trabalhadores, e hoje com o enfraquecimento dos sindicatos, mas as lideranças continuam, né? Muda-se o nome, mas as lideranças permanecem. E hoje o que nós temos muita falta são de líderes que estejam conectados para esse novo momento. Porque pegando já um estudo antigo lá do Nash, né, da teoria dos jogos, à medida que você cresce esse bolo, né, e Delfim Neto que gostava de falar muito disso, mas à medida que você cresce o bolo e você tem com que distribuir, o próprio empresário ele faz questão de distribuir também, paga bons salários, por quê? Porque ele quer um profissional mais competente. Wellington, o empresário está disposto a pagar bom salário? Giovanni, só para você ter ideia, assim, vários clientes nossos têm vagas em aberto de gerentes e diretores, altos salários que não estão sendo preenchidas. Por quê?
por um lado, e aproveitando a palavra do presidente, a questão das formações que a gente vê até do trabalhador, e aí pegando uma entrevista que eu assisti do presidente da Alpargatas, né, que ele fazia uma crítica, falou assim, olha, aqui nós não temos nenhum colaborador, nós temos empregado. É a pessoa que produz. Eu nunca gostei de ser colaborador. Eu, por exemplo, quando fui empregado, eu gostava de ser tratado como empregado, com respeito. A relação é uma relação importante. Né? Eu acho ela muito essa filosofia, né, politicamente correta. Sim, e nessa entrevista ele falava justamente isso. Falou assim, olha, eu tenho aqui empregados, esse empregado ele é altamente qualificado, ele produz muito, recebe bem, recebe um bom salário e sai no final do mês com um salário dignificando a produção. Então a palavra-chave é produtividade. Produtividade. E o que eu vejo muito, às vezes o trabalhador ele vem muito com a ideia de simplesmente estar no trabalho, mas às vezes até se qualificar para ter um diploma, para ter uma profissão, mas ele não tem uma formação às vezes adequada e às vezes o próprio entendimento, a mudança conceitual para ele produzir. Ele não sabe, por exemplo, quando ele vai pedir um aumento salarial, ele não fala assim, olha, eu preciso de um aumento, eu estou almejando um aumento porque eu estou produzindo mais, porque eu realmente aumentei minha produtividade. Ele fala, porque eu mereço ganhar mais, eu tenho despesas, né? Normalmente o argumento que a gente vê em muitas empresas é isso, olha, eu preciso ganhar mais porque eu estou gastando com isso, estou gastando com aquilo outro, e meu salário não dá. Mas ele não chega no contrato e fala assim, olha, eu produzi 1.000 para a empresa, eu queria uma participação disso, eu produzi 2.000, aumentei minha produtividade. Então essa formação, e eu vejo assim, desculpa, né, até passar a palavra também, mas eu vejo que hoje o papel das nossas lideranças, sejam elas no governo, sejam elas entidades, sejam elas os presidentes de classe e tudo, é transformar a mente, é mudar a cabeça, tanto da classe empresarial, quanto da classe de empregados também, dos que a gente chama de empregados, da classe laboral também, como de todas as outras lideranças, entender o seguinte, o importante é nós produzirmos, porque se eu produzo muito na minha empresa, o mercado vai me pagar, o mercado ele se controla, porque se a pessoa for altamente produtiva, estiver na empresa dele trabalhando, e ele não valorizar aquele profissional que é competente, que produz muito, outra empresa vai vir e vai pagar um salário maior, vai levar, o mercado se regula. Como funciona essa relação em outros países? Você acabou de fazer agora um curso de leadership nos Estados Unidos, em Chicago, Estados Unidos, onde lideranças da área empresarial estavam discutindo exatamente sobre a questão de liderança. Como é essa discussão, patrão-empregado, produtividade, salário, esse relacionamento de mutualismo, ou seja, ambos preocupados em garantir a fonte de produção que é a empresa e garantir o posto de trabalho e o ganho de pagamento. Como isso funciona em outros países? Você está dizendo que o empregado precisa estar melhor estruturado para poder investir na empresa, não é? O presidente Eurípides colocou uma questão muito importante, que é aquela transformação. Em alguns ambientes de negócio mais evoluídos, vai para os Estados Unidos, alguns países da Europa, nem todos, né? Mas alguns países da Europa e até da Ásia, você percebe muito isso, que a pessoa, quando ela está inserida no mercado, ela pensa em produtividade, o que ela gerou. E quando ela faz uma solicitação, ela requer um aumento de salário, uma participação, mas ela fugiu o nome aqui agora, quando a pessoa pede alguma coisa, reivindicação, isso, né? Quando um empregado... O patrão não gosta de reivindicação, né? Até fugiu o nome aqui da palavra, né? Mas quando você está num ambiente de negócio mais elaborado, mais evoluído, e a pessoa ela faz uma reivindicação, é em função daquilo que ela produziu. Ela fala assim, olha, está aqui a minha produção, e em função dessa produção, eu creio que seja justo eu ter uma participação dela. E ao contrário que às vezes a gente tem isso. Às vezes aqui a pessoa ela é vista como um gasto, e às vezes é fato, não? O empregado às vezes acha que está ganhando pouco, mas para o empregador, quando ele olha aquilo que ele está pagando, ele fala, gente, quanto dinheiro que eu estou jogando fora? Por quê? Não é porque não quer pagar, ele quer pagar até mais, mas ele quer que haja uma contrapartida em relação a isso. E isso, as lideranças, né, e lá em Chicago nós estávamos discutindo justamente isso, as lideranças têm esse papel de mudar o conceito da sociedade. Eu acho que nós estamos num momento de ter um novo contrato social. Eu acho que as pessoas têm que mudar a forma de pensar, a forma de simplesmente, olha, a empresa é obrigada a pagar as minhas despesas. Não, a empresa ela tem que contribuir e trazer de volta, às vezes compartilhar aquilo que eu produzo. Não tem como eu exigir que alguém me dê algo que eu não conquistei. Eu vejo que esse pensamento, que é chamado de pensamento liberal, ele tem acontecido em outros países, mas ele, ao contrário do que se prega às vezes, que é maléfico para a classe de trabalhadores, pelo contrário, ele é benéfico. A pessoa ela ganha daquilo que ela produz, parte daquilo que ela produz. Ela não ganha sem produzir.
né? E é o contrário de ficar horas de trabalho. Ah, mas eu fico aqui 8 horas por dia. Mas às vezes ela fica lá 8 horas por dia e não produz nem meia hora. Ela fica lá fazendo outras coisas. Então nós temos que mudar essa concepção. Eu acho que esse é o grande papel que as lideranças e os nossos amigos aqui estão nessa luta diária, né, de fazer mudar a cabeça. Eu acho que a principal questão é essa, né, de mudar a concepção, de mudar a cabeça, tanto do empresário, quanto da classe política, quanto do trabalhador. E aí as ferramentas vão surgindo e vão acontecendo. Nós estamos aproveitando o espaço aqui do Wellington, exatamente, pessoal, olha, temos que fazer tudo. O empregado tem que entender que essa mudança está acontecendo, mas o governo também tem que ajudar. Da forma que está sendo, o governo que ele cria dificuldade para vender facilidade, certo? Uma coisa que está acontecendo hoje em dia, o governo ele é muito grande. Eu estou falando isso do municipal, o estadual e tanto o federal. Ele é grande demais. O que nós estamos pagando de imposto, às vezes, a gente poderia transformar em salário para uma mão de obra mais qualificada. Certo? Nós, empregadores, queremos mudar, certo? Mas precisamos de ajuda. Estou pedindo socorro de vocês, porque exatamente não tem como ficar da forma que está o governo, certo? Não querendo mudar, e nós temos que fazer toda essa força com impostos super caros e não tendo produção suficiente. Ou seja, a saúde eu tenho que pagar ela também, certo? A segurança eu tenho que pagar ela também. Não tem como fazer. Vamos trazer Carlos Alberto Moura, ex-presidente do Sindicato de Indústria da Construção e atual presidente do CODESE também, secretário da Federação de Indústria do Estado de Goiás. Tudo bom, Carlos? Tudo ótimo, Giovanni. Muito feliz de estar aqui com você. Prazerzão estar contigo, trazendo você aqui para a conversa. Eu vou pegar o gancho do Euclides, novamente o gancho do Euclides. Euclides trouxe para a gente que é o seguinte, essa produtividade é necessário também haver um equilíbrio, até porque o Dr. Wellington falou sobre um novo pacto social. E ambos colocam que é importante a questão do governo repensar, inclusive, a forma como a sociedade tem que repensar como um todo. A sociedade como um todo. Não só o governo, só desculpa, Giovanni, mas assim, à vontade. Em relação a esse ponto, eu acho que culturalmente a gente fica também nesse antagonismo, esperando o governo dar o primeiro passo, né? E às vezes fica o cachorro correndo atrás do rabo. Eu fui fazer minha explicação, comecei pelo governo e era a sociedade. Exatamente, eu acho que aí, se a gente fica esperando só do governo também, né? Desculpa, eu concordo com o senhor, mas eu vejo assim, não dá para ficar esperando o governo, porque senão fica aquela questão do cachorro correndo atrás do rabo. Né? Em relação, olha, vem um grupo de empresários e fala assim, olha, precisa reduzir imposto. Né? Aí sai o empresário, chega o pessoal da área da saúde e fala, tem que aumentar o investimento da saúde. A educação. Sai da educação. E aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. Não vamos para lugar nenhum. Não existe isso. Nós não podemos ser o país da meia entrada. Entendeu? Não existe benefício diferente. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos um problema que começa lá atrás. Nós temos uma Constituição que é uma Constituição cidadã, que colocou muitos direitos sem colocar deveres. Os estados, os municípios têm diversas atribuições que eles não conseguem cumprir. Em função disso, a gente tem que mudar o modelo de investimento no país. Ao longo dos anos, quem promoveu o investimento no país foi o setor público. Isso não é possível mais. Nós temos que mudar o modelo de investimento. Hoje o país tem que passar por uma transformação muito grande, com uma parceria muito grande de iniciativa privada. Nós hoje temos que ser protagonistas dentro do processo. Nós não podemos mais ser arrastados. Hoje está um entendimento largamente difundido no Brasil, em que há de ter uma participação do setor produtivo junto com o setor público. O setor público não é capaz de resolver os problemas dele sozinho. Ele tem muito problema com saúde, com educação, com segurança e tal. Ele não tem capacidade de investir em planejamento. E nós temos que ser parceiros do setor público para ajudar a investir no planejamento e construir as soluções. Nós queremos equilíbrio fiscal sem aumento de imposto. Nós queremos compliance. Essas são as mudanças que nós queremos, porque a gente falar em educação, saúde, segurança, isso é o que todo mundo fala, é o que todo mundo quer. Mas para a gente melhorar a relação é emprego, não existe outra solução. Explica para a nossa audiência o que é a compliance. Aliás, você colocou 2 pontos que eu acho que é o ponto que os colegas aqui também vão concordar. Ajuste fiscal e compliance, né?
Então, primeiro explica para a nossa audiência o que é o ajuste fiscal. Olha, a gente tem que ter o equilíbrio fiscal. Primeiro, você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora, é muito simples se você fizer esse equilíbrio fiscal aumentando imposto. Nós não queremos isso. Nós precisamos ir de encontro ao que o presidente Euclides falou. Reduzir o Estado. Nós temos que reduzir o Estado. Nós temos que trabalhar com parcerias público-privadas. Não é que tudo que tem no Estado tem que vender, tem que conceder, não. Mas é que o Estado ele é melhor gestor do que operador. Ele tem que regulamentar, ele tem que fiscalizar, ele tem que trabalhar através de agências de regulação. E não ficar fazendo, porque hoje é mais caro. Nós temos uma relação de trabalho no setor público em que não privilegia a meritocracia. Você tem uma pessoa do seu lado que faz 5 qualquer coisa, o outro lado faz 100, eles vão ganhar a mesma coisa no final do mês? Isso não faz com que o Estado produza. O Estado, por natureza, é engessado. Tem uma pesquisa que foi feita nacional, que se você colocar o melhor executivo do Brasil para trabalhar dentro do setor público, ele é capaz de produzir em torno de 30% daquilo que ele seria capaz de produzir na iniciativa privada. Então a gente tem que mudar essa relação, mas não é criando imposto, é enxugando o Estado. Com esse ajuste fiscal, não tem o risco de reduzir a prestação de serviço, principalmente nas camadas mais pobres? Eu acho que aumenta a prestação de serviço, melhora a prestação de serviço, qualifica a prestação de serviço. Nós temos diversos exemplos no país de sucesso, diversos exemplos de fracasso. Agora, a gente tem que entender que é importante a gente valorizar o sucesso. Nós estamos num modelo que não deu certo. O Estado não tem capacidade de investimento. Nós investimos menos de 3% do PIB. Isso não permite arrumar estrada, isso não permite ter segurança, isso não permite ter boas escolas. Tem algumas coisas que a gente tem que mudar. Por que o município tem uma escola que funciona de manhã e à tarde ela fica fechada? E por que o Estado tem uma escola que de manhã fica fechada e à tarde está aberta? Por que nós não podemos juntar? Por que nós não podemos fazer cooperações entre o Estado e o município? Por que nós não podemos criar maneiras da gente atingir o objetivo mais juntos? Eu acho que a coisa mais bacana que tem é quando há uma discussão, é quando há um envolvimento dentro da discussão do processo. Porque é muito fácil você ficar lá de fora colocando crítica. Vem fazer, vem colaborar, temos que estar junto. Não existe solução sozinho. Iniciativa privada, setor público. Trabalhador é o nosso oxigênio, é a nossa vida. Nós temos que estar junto com o trabalhador, preservar o direito do trabalhador. O segundo ponto é o compliance. Deixa eu só concluir uma questão de investimento, porque se nós não tivermos no Brasil segurança jurídica e uma melhora na questão dessas leis trabalhistas, nós não vamos conseguir trazer dinheiro para o Brasil barato para que a gente invista. Carlos Alberto, e o compliance? Olha, o compliance, simplificando, porque é uma ISO, né? É um programa de qualidade. Mas o compliance é estabelecer regras de transparências e de conduta. Então você coloca regras dentro da sua empresa, dentro do Estado, para que aquela pessoa cumpra aquelas regras. E se ela não cumprir aquela regra, ela é enquadrada dentro de um processo de penalização. Para o nosso telespectador e a nossa audiência, como é que ficaria uma Saneago, uma CELG, um Detran, né, trazendo com regras de compliance? Por exemplo, um conselho de administração do Detran, da regra de compliance, você não pode até 3º grau, se não me engano, de parentesco com político. Primo, cunhado, tio, sobrinho. Você tem que ter... Cunhado é parente, né? Cunhado, eu acho que é parente. Você tem que ter transparência, você tem que ter prestação de conta. Você tem que ter... Prestação de conta e transparência na internet, de forma que qualquer pessoa possa entrar em qualquer uma das contas que são públicas. No nosso sonho, exigir que empresas que tenham compliance, que sejam as prestadoras de serviço do Estado... Sejam privilegiadas, né? Não, sejam tratadas iguais, mas que a gente coloque exigências dentro das nossas editais de concorrência, que essas empresas que
queiram trabalhar também com o Estado, seja transparente. Também sejam transparentes. Para não ter o risco dela pegar o dinheiro, receber e quebrar Ética. e deixar o serviço pela metade. Ética é a solução. Se nós não tivermos transparência, eu quero que trabalhe comigo pelo Estado quem está inserido nas regras de compliance. Eu quero que o Estado esteja inserido nas regras de compliance. Eu não quero ter o risco de ter uma empresa que não consegue chegar no final porque ela tem problema em algum lugar aí. Nós estamos percebendo que essa segunda medida, muito importante, que é o compliance, é exatamente aquilo que muitos de nós queremos saber. Aonde está gastando dinheiro, como está trabalhando, como que está acontecendo. No próximo bloco, eu vou perguntar para o Wellington Romagnol se essas regras de compliance, ou seja, essa transparência nas contas, esse controle, como isso está sendo recebido no Brasil, como isso funciona no mundo, e vamos discutir um pouco mais sobre as propostas do CODESE, e aí vamos fazer uma análise desse processo eleitoral que a gente espera do governo no ano que vem. Fica conosco, só um minuto. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Você está no programa Controverso com Giovanni Bueno, hoje recebendo os representantes do Fórum Empresarial do Estado de Goiás, juntamente com o consultor empresarial Wellington Romagnol. Wellington, o que você pode nos trazer sobre essa experiência do compliance, que é essa questão de transparência, normas para o poder público, norma para as empresas públicas? Como é a expectativa de vocês que fazem a parte de consultoria, assessoria empresarial, como é que os empresários do Estado de Goiás e do Brasil estão encarando isso? Olha, Giovanni, o presidente Carlos falou que é muito importante aqui, que é o fator de transparência, né? Então vamos ter esse ponto de transparência que nós percebemos o seguinte: mesmo nas empresas, tanto no setor público, né, que já vem esse clamor aí por transparência, como também nas empresas privadas, que nós percebemos hoje, as empresas que estão mais evoluídas, elas não têm problema em abrir os seus números e o seu colaborador, o seu funcionário, saber quanto que ela tem de lucro. Mesmo porque as empresas listadas em bolsas, elas têm que publicar seus balanços. Só que muitas vezes nós temos essa cultura errada de esconder, né? E nessa cultura de tentar esconder, muitas vezes a gente esconde também vários problemas de gestão. Então, quando você tem transparência, todo mundo no mesmo barco, as pessoas, tanto os empregados quanto os empresários, trabalhando no bem comum, em cima de uma meta, um objetivo comum, que é a rentabilidade, que é a produtividade, nós temos todo mundo remando para o mesmo lado. E à medida que a gente está remando para o mesmo lado, não tem problema algum do empregado ver que a empresa está lucrando. Então a transparência é positiva. E com isso ela consegue aplicar em gestão, tudo aberto. Com isso, o presidente falou em relação à questão do próprio prestador de serviço, que presta serviço para o Estado, ele ter transparência também nas suas contas internas, e o colaborador, o empregado, como quer chamar, ele tem esse acesso para ele saber principalmente da sua produtividade. Por quê? Olha, eu fechei uma obra, vou prestar um serviço ou qualquer outra área de orçamento, até doméstico. Olha, eu tenho aqui uma obra que eu fechei por R$100 mil, R$1 milhão. Quer dizer, eu vou conseguir chegar no final dessa obra com lucro? E para isso nós temos que gerir recurso a recurso, da pequena parte até a maior parte, ou seja, cada um fazendo o seu papel. Wellington, se é tão bom, por que a gente percebe uma resistência do governo na transparência? É uma forma de controle? É uma forma de poder? É uma forma, inclusive, seria uma forma para que acontecesse essas coisas que nós temos testemunhado pelos telejornais? Eu percebo, do desvio? Não, eu percebo que é uma questão maior, que é uma questão cultural. Porque tanto no governo quanto na iniciativa privada, né, como no governo também o gestor, ele não gosta de ser questionado às vezes algumas decisões, como na empresa também, o dono da empresa, o empresário, o diretor,
quando ele abre, ele tem que de repente dar explicação para o empregado por que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. E às vezes, quando nós não temos ferramentas para defender uma posição nesse sentido, é melhor você ter uma posição autoritária e falar, eu estou fazendo porque eu mando e vai ser desse jeito, do que você mesmo tendo autoridade ter que explicar para alguém que está abaixo de você, no nível hierárquico, por que você está fazendo aquilo. Eu acho que é essa questão cultural que tem que mudar. Como que está a implantação disso no Brasil hoje? Está funcionando? Está indo? As empresas estão querendo? Os governos estão abertos? Olha, o que nós temos percebido é que as empresas mais lucrativas, as empresas que estão na frente desse processo, são as empresas que começaram isso há mais tempo. É tendência? É uma tendência e é uma tendência de que não tem retorno mais. As empresas que não se adequarem a esse novo patamar, por quê, Giovanni? É muito simples, né? Uma coisa é você ter um empresário ou você ter uma equipe de diretoria guardando os dados só para ela e de repente se fragilizando em alguns pontos. A outra coisa é toda a equipe de colaboradores ou toda a equipe de funcionários ou da cadeia de prestação de serviço tendo acesso aos dados e querendo gerir melhor a sua área de influência. Empresas de consultoria como a sua orientam os seus, as empresas que estão debaixo da sua orientação, vocês orientam as empresas para preferirem empresas parceiras com compliance? Sem dúvida, ainda não é comum você ter isso no crivo de seleção. Nós temos um desconhecimento muito grande ainda nesse sentido, né? Tanto na contratação de um funcionário quanto na contratação de um prestador de serviço. Às vezes a gente vai mais para uma indicação, que é mais comum no mercado, do que propriamente num crivo de seleção como esse. Mas tem mudado, tem se aprimorado bastante isso, eu creio que nós vamos avançar muito nos próximos anos. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem um projeto nacional de compliance que a gente está implantando em todos os estados do Brasil. O setor da indústria da construção está comprometido com a questão do compliance, até porque ele foi altamente atingido nessas questões das quais a gente está vivendo aí, Lava Jato e tal. Carlos Alberto, mas espera aí. Justamente isso. Nós não tivemos... É estranho você dizer que a construção, está, o Conselho de Construção que está trazendo, porque foi exatamente em empresas construtoras que teve os grandes escândalos. Pois é. Como presidente do Sinduscom, eu tinha 10.427 empresas filiadas comigo. Dessas 10.000, eu tive 2 empresas que foram citadas na Lava Jato. Então a gente tem que diferenciar essas coisas. Foram um grupo de empresas nacionais, de atuação nacional muito grande, e que foram envolvidas nesse processo. A CEBIC traz essas empresas dentro do seu guarda-chuva, mas traz as outras empresas também. Então nós olhamos para dentro, fizemos autocrítica e entendemos que era importante nós mostrar para a sociedade... Até porque aquilo era a regra do jogo, né? Errada, antiética, antidemocrática, antirrepublicana, mas infelizmente era a regra, né? Mas nós precisamos mostrar para a sociedade que nós não queremos mais isso. Nós defendemos a ética, nós não queremos isso. Euclides, eu te cortei. O que eu quero falar assim, o mundo aprendeu com a falta de transparência. Está aí a Lava Jato, certo? Essa falta de... Maior escândalo do mundo, né? Maior escândalo do mundo, certo? Não, e vamos também para... Não é um país, por exemplo, o primeiro mundo, por exemplo, os Estados Unidos. Tem aquela... uma das 5 maiores prestadoras de serviço faliu, escondeu. Bancos fechando por falta de transparência, certo? Isso aconteceu nos Estados Unidos, não foi só aqui não, certo? Então, essa falta de transparência atingiu o coração da sociedade, o coração do poder, do mundo construtivo, você entende? Isso que fez a gente transformar, certo? E transformamos, estamos implantando, pouco a pouco, mas estamos implantando compliance das empresas todas. Existe uma lei agora que eu não sei precisar, que dá mais 2, 3, 4 anos para a gente implantar a compliance até na microempresa. É claro que temos que ter compliance com todos têm que ter transparência. Quer contratar com o poder público, quer contratar com o poder abre suas outra contas. Empresa, abre suas contas, mostra que você não tem trabalho infantil, isso é de suma importância. Ter lucro não é pecado. Ter lucro não é pecado, isso é uma coisa, porque todo mundo É a fala função assim, social da empresa. Se a empresa não tiver lucro, ela não paga o funcionário, ela não paga o imposto dela. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar e entender, que nós só temos solução se nós gerarmos emprego.
E essa vai ser uma das grandes discussões que o programa Controverso vai deixar aberto para que nós possamos sempre ter essa reunião aqui com o Fórum Empresarial. Mas estamos agora caminhando para os últimos minutos, acho que passou super rápido, né? Presidente, Euclides, eu gostaria que você fizesse uma avaliação de como que está esse cenário das propostas, tanto para o governo do Estado de Goiás quanto para a presidência do Brasil. Qual a sua perspectiva e que depois que você fizesse essa avaliação, a sua observação pessoal, o Brasil tem jeito? O Estado de Goiás tem jeito? Nós temos que ter uma mudança também até dos próprios políticos, Giovanni. Se a gente não ter... Porque aqui no Brasil, todo mundo gosta de fazer propostas vazias, às vezes, e tudo mais. Hoje em dia, se você... Um pouco compliance, se você, por exemplo, tem gastar em tal lugar, você tem que saber de onde esse dinheiro vem, certo? Como? As pessoas criam formas mirabolantes e tudo mais, mas a forma é simples, ser honesto, não é obrigação, não é qualidade, é qualidade também, certo? Mas não é obrigação de todos ser honesto, certo? Agora, o Brasil tem jeito? Com certeza, né? As pessoas que, como disse o próprio Carlos, de 10 mil e tantas empresas, apenas 2 foi mencionada na Lava Jato, você entende? O Brasil é feito pelas outras 10 mil e tantas empresas. Que são honestas. Que são honestas e estão querendo mudar o Brasil, certo? E mudar o mundo, certo? O Brasil está nesse contexto, certo? Tenho certeza, certo, que o Brasil tem jeito, e o jeito começa agora, a partir deste momento, com a opinião de todos vocês, agora no mês que vem, sabendo votar. É aí que você vai mudar o Brasil e o mundo. Carlos Alberto Moura, quais são as perspectivas que você percebe para esse pleito eleitoral agora? Nós vamos construir uma nova Assembleia Legislativa aqui no Estado de Goiás, estamos conduzindo para o Senado, para o Congresso, novos senadores, 2 novos senadores e também uma legião enorme de deputados federais. Vamos votar aqui no nosso governador e no presidente da República. O que você espera, o que você acha? E eu gostaria que, assim como eu, Euclides, você também dissesse qual a sua opinião. O Brasil tem jeito? Você ainda está otimista ou não? E para o Estado de Goiás também, o que você imagina? Olha, tanto para o Estado de Goiás quanto para o Brasil, se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria equilíbrio fiscal, sem aumento de imposto e compliance no setor público. É lógico que a gente entende que é fundamental a gente canalizar alguns investimentos no país. A educação hoje, ela é um projeto não só de educação, como de segurança. A gente tem que cuidar do acesso da criança. Nós não falamos sobre isso, mas eu gostaria de deixar essa lembrança para que essas pessoas entendessem que as grandes soluções de país no mundo partiram da educação. Então, se a gente trabalhar com equilíbrio fiscal, sem aumento de imposto, com compliance e com foco na educação, eu acho que o Brasil tem jeito, eu acho que Goiás tem jeito. Não acho que o nosso problema seja tão grande quanto talvez a gente mesmo ache, ou talvez eu ache. Eu acho que a nossa solução é maior. Eu acho que hoje nós temos a oportunidade de reavaliar o que foi feito para trás e tomar a nossa decisão. É muito importante esse voto. Esse voto tem que ser um voto consciente, tem que ser um voto pensado naquilo que você espera, o que você quer construir, o que você quer para o seu filho, o que você quer para o seu neto, o que você quer deixar, qual a mensagem que você quer deixar. A gente tem que entender a importância do futuro, a importância da gente escolher bem, da importância no dia 7 de outubro, você ir lá e não só colocar a sua esperança, colocar o seu comprometimento, colocar a sua parceria com o governo. O governo não vai sozinho, tem que ter a nossa parceria do setor privado, mas também tem que ter da população. Em alguns momentos nós já vimos que foram grandes movimentos, levaram a grandes ações no país que a população estava envolvida. Então não se coloque à parte das discussões, participe.
vá para as associações, vá para o seu sindicato, veja o que está acontecendo, participe, é isso que é importante, nós temos que estar junto. Wellington Romagnol, que perspectivas que você percebe para esse Brasil que se anuncia para 2019? Qual a importância disso para a nossa sociedade? E a mesma pergunta que foi feita para os outros colegas aqui da mesa, né? Você, do seu ponto de vista, o Brasil tem jeito? O estado de Goiás, ele tem condição de melhorar a sua posição no ranking nacional? Seu sentimento, sua posição, a câmera está contigo. Eu vejo que é importante, e essa pergunta é uma pergunta interessante, porque tem jeito se nós deixarmos de tratarmos a eleição como reunião de condomínio. Às vezes nós fazemos muito isso. Nós simplesmente não vamos na reunião, não participamos, às vezes a gente reclama do síndico, reclama lá do prédio ou do condomínio, mas a gente não participa das reuniões. Da mesma forma é o voto, quando se vota em alguém que você, só porque você acha bonitinho, ou se você, um amigo pediu para votar, mas se você não conhece efetivamente o trabalho desse parlamentar ou desse político, e principalmente as propostas, né? Nós vemos muito essa polarização, fulano diz que vota no candidato, outro diz que vota no outro, mas nenhum lê o plano de governo desse candidato, não sabe que efetivamente quais são essas propostas, até com pretexto de falar que o plano de governo realmente não é feito. Mas é muito importante, eu acho que nós prestarmos atenção nisso e nós encararmos o Brasil como algo que é nosso, né? O bem público é de todos, não é de um terceiro, não é uma coisa que não tem dono. Eu acho que essa é uma concepção que tem que mudar e eu queria encerrar minha fala aqui dizendo isso. É importante e necessário mudarmos a nossa cabeça e para juntos fazermos esse novo pacto social de maneira diferente, de maneira dinâmica, onde todos participem e que todos tenham uma mente aberta e uma mente realmente voltada para um bem comum, que é a melhoria do nosso país e da nossa sociedade como um todo. E aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje. Acho que foi muito produtivo, literalmente, sem trocadilhos. E acho que o contexto geral do que nós conversamos é que esse país é nosso. Nós somos a sociedade, nós somos responsáveis pelo governo que nós estabelecemos. Esse é o princípio da palavra sufrágio. Sufrágio é escolha. Eu exerço aquela atividade através das pessoas que eu elegi para isso. Então, o programa Controverso encerra hoje. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, a contribuição. Desafio para que nós nos encontremos aí de 2 em 2 meses, para que possamos fazer essas percepções, essas análises, né? E você, telespectador, eu desafio você a estar conosco toda semana. Forte abraço, que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.